Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim mostrar para vocês um contexto full stack e explicar um pouco como é que o front-end se comunica com o back-end. Vou apresentar conceito também de front-end e back-end rapidamente, apenas para a gente tentar entender, beleza? E depois a gente vai para o código que eu vou mostrar na prática como isso funciona, certo? Então vamos lá. O que é o front-end? Front-end vai ser tudo que o usuário clica, certo? Então, o que é um programador front-end? É uma pessoa que programa voltada ao lugar onde o usuário, né, do sistema vai clicar ali para estar fazendo as funcionalidades, né? Então, basicamente, quando você abre o aplicativo ali do Nubank, desde o momento que você abre até o momento do envio de Pix, envio de transações, foi um programador front-end que fez, ou até mesmo um programador full stack, né, que trabalha no front como no back. Mas empresas geralmente como grandes como no Nubank, eles têm programadores específicos para cada área. Algumas empresas, elas gostam de deixar todos os programadores em ramificações e funcionalidades diferentes da empresa, mas eles são full stacks, ou seja, se você vai mexer nessa funcionalidade, você vai mexer onde o usuário clica, desde onde o usuário clica, até o banco de dados, né, a requisição que esse usuário envia, que seria a parte do back-end, né? Então, o back-end ele vai ser tudo aquilo que é feito no banco de dados, né? Geralmente um banco de dados sempre está relacionado a um back-end, né? O código back-end é responsável por receber a requisição do front, processar ela, verificar se tem autorização para fazer aquela requisição. Eu não posso falar que não tem, né? Porque hoje em dia tudo tem. Muitas coisas raras tem ali um back-end que não tem autorização e geralmente é uma coisa mais pública, como por exemplo o Google Maps, né? Os dados do Google Maps são gratuitos para todo mundo conseguir ter acesso à localização, né? A geolocalização. E assim, basicamente o que que acontece? Então, um front ele se conecta no back-end e o back-end se conecta com o front. Né? É uma troca de informações. O front-end envia a requisição do usuário que está usando e o back-end responde mediante a nível de autorização, né? Se aquele usuário tem acesso àquela funcionalidade, o back-end que vai dizer. Então, assim, e como isso é feito, né? Como é que é feita essa autorização? Por um meio de token, né? Então, token é basicamente um código que quando o usuário vai logar no sistema, ele vai ser gerado, né? E quando esse código é gerado ali no back-end, certo? O front-end envia a requisição para o back perguntando com esse login, né, que é o que a gente digita ali, e-mail e senha, por exemplo, esse usuário tem acesso? Então, essa pergunta, né, só que em forma de código, que o front-end envia para o back-end, certo? E aí o back-end responde, ele não tem acesso e ele não tem nem cadastro, né, por exemplo, ou ele tem acesso e eu estou te enviando um token que você vai me enviar nas próximas requisições dentro das funcionalidades do sistema, que aí você vai conseguir acessar e fazer as requisições tranquilo, porque ele consegue fazer acesso, né? E aí toda a questão do site é montada com base em qual nível de autorização ele tem, né? Então, geralmente, o administrador ele vai ter acesso a determinadas coisas do sistema. E, basicamente, o programador front-end ele cuida da parte onde o usuário clica e o back-end ele cuida, é, geralmente, na 99% das vezes, um programador back-end, além de cuidar, né, das requisições, dos endpoints, né, é muito comum e é geralmente assim que é feito, né? Em .NET não é em endpoint. Hoje em dia as aplicações são feitas, o front-end faz uma requisição para o endpoint. O que é um endpoint? É, por exemplo, você acessar um site www.google.com. Quando você entra nesse site, você faz uma requisição a um endpoint do Google para ele mostrar a página para você. Então o endpoint é www.google.com barra, né? E é muito importante você lembrar essa barra, certo?
esse barra no final significa que é o endpoint voltado para a barra. E, por exemplo, outro site. Geralmente quando você entra no site, ele tem escrito home, né? Por exemplo, Google, um exemplo, mas não existe, google.com/home. Então, esse barra home, ele é um endpoint do Google, mas ele é diferente de google.com barra, né? Porque só barra seria um endpoint diferente. Ou google.com barra calendário, né? Que é outra funcionalidade muito comum do Google, que é o calendário. Ou google.com barra maps, né? É outro endpoint que leva para outra funcionalidade. Então é importante você ter essa consciência. E o full stack nada mais é aquele cara que cuida do front e do back. Eu sou um programador back-end, sou um programador full stack, tá? Sou um programador full stack. Minha empresa optou por fazer assim, né? É uma empresa de grande porte até, mas eu acho muito interessante você deixar um cara manjando tanto do front quanto do back, sabe? Porque se acontecer qualquer coisa tem muita gente que vai saber fazer muita coisa ali, né? Então, assim, vamos agora para o código. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui o que é uma aplicação full stack de verdade. Essa aqui é uma aplicação que eu fiz treinando, certo? Apenas para nível de treino mesmo, de código. E aqui a gente já tem de cara, né? Deixei separadinho aqui, back-end, front-end. Essa aplicação que já tem um tempo, beleza? E simbora. Bom, primeiramente eu vou começar pelo front. É uma aplicação feita em React, tá? Essa aplicação, ela, tipo, essa estrutura toda aqui, ela é feita usando React. Assim que você dá npm install, npm start ali no React, para quem não conhece, é um framework JavaScript para front-end, certo? E ele cria toda uma estrutura para você. Eu não vou chegar a explicar essa estrutura, vou explicar só chegar a parte que interessa pra gente, certo? Que vai ser essa aqui. Aqui eu tenho uns componentes, basicamente, para quem não conhece, você refatora o sistema em funcionalidades, desculpa. E, por exemplo, aqui nesse sistema tem um calendário nesse calendário eu resolvi colocar no componente dele algumas requisições, certo? Poderia estar melhor quebrado aqui em regra de negócio do sistema, mas geralmente quando você está criando uma ideia de uma ideia mais primitiva, né, um código de uma ideia mais primitiva, você vai mudando muita coisa no meio do caminho, né? Mas, mas enfim, vamos continuar aqui. Bom, basicamente aqui é um código em React, tá? Mas não tem nada muito diferente do que você já viu, por exemplo, em JavaScript, né? Aqui tem uma função, aqui tem outra função. Aqui é uma função porque, não sei se você que está começando já tem esse nível, né? Aqui basicamente é uma forma diferente de você setar uma função, que é você colocar uma constante, nome da variável, e dentro dessa variável você vai armazenar uma função, né? De forma que você vai abrir parênteses, colocar igual e setinha e abrir igual você abre aqui na função normal, né? Definida com function, certo? Então é um jeito diferente de você setar. Tem algumas coisas diferentes que vocês vão ver, mas eu queria mostrar para vocês isso aqui exatamente. A gente está usando aqui uma requisição a um endpoint. Então o que que acontece? Toda vez que tiver um registro de consulta, ele vai pegar os dados dos inputs, né? Os inputs é basicamente, por exemplo, você preencher o e-mail e a senha. E aqui no caso seria, eu vou preencher o nome do dentista, a operação que o dentista vai fazer, contextualizando, é um sistema para marcação de consulta de dentistas, tá? Vou preencher qual a data que vai acontecer, qual vai ser o cliente, né, o paciente, qual vai ser o dia, né? E aqui é o ID, não vou lembrar o que é isso, tá? Mas o importante é que vocês entendam. Ele basicamente vai pegar as informações e enviar para esse endpoint. Então é assim que ele se conecta, né? Quando eu preencher as informações, que eu clicar no botão, vai lançar essa função e essa função vai fazer uma requisição que vai mandar para o meu back-end nesse endpoint, né? Então seria basicamente que, por exemplo, google, certo.com barra update datas, certo? Mas aqui, por que está localhost? Localhost é basicamente um servidor local, né? O seu computador vai rodar o back-end no servidor local. Por que que isso acontece?
O localhost significa que vai ser um servidor local e 8080 é a porta, né? As coisas no computador funcionam com portas. O Google, né, alguma coisa no seu computador que está sendo utilizada, por exemplo, deixa eu pensar, uma impressora que conecta no teu computador via Wi-Fi, né? É uma porta que vai ser usada de comunicação de ida e volta para a impressora. Então, a porta 8080 está sendo usada pelo meu computador para rodar o servidor, certo? E aí eu preciso colocar, né, o endpoint do servidor, certo? E também onde ele está localizado, né? Poderia ser o servidor do Google, como eu falei, que seria google.com. E aí eu apontaria para o servidor do Google, mas aqui eu estou apontando no local. E aí, basicamente, é o endpoint aqui que eu estou fazendo o registro das informações. Então, eu estou preenchendo o formulário. Assim que eu clico no botão, ele manda para esse endpoint essas informações. E aqui o que eu falei, né? O authorization, o token. O token você vai receber ali quando você fizer o login, né? Nesse sistema foi a forma que eu configurei. A pessoa fazia o login e aí recebia um token e esse token fica armazenado no local, né? No local storage do computador, que é o do navegador, desculpa, que é onde você armazena informações de autorização ou informações pertinentes ali que seu sistema precisa usar para estar fazendo, né, todo o funcionamento do sistema. E aqui a gente vai para o back-end agora. Então, basicamente, uma página renderiza, eu vou preencher o formulário, quando eu clicar no botão, ele vai pegar as informações e mandar para esse endpoint, certo? Durante a aula, durante o vídeo, né, é importante que você pare o vídeo e se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, mas o melhor professor hoje em dia é o ChatGPT, né? Então, por exemplo, você não entendeu muito bem o que que é isso, né? Pega isso aqui, copia e joga lá no ChatGPT. Ele vai te explicar direitinho o que está acontecendo aqui, tá? Bom, então vamos ver como é que está esse endpoint lá no front-end, no back-end. No back-end, eu fiz ele usando o Prisma e o Express. O Express é um framework JavaScript para o back-end e o Prisma é um framework JavaScript para a comunicação do back-end, que é o Express, para o banco de dados. Então ele facilita as requisições do back-end para o banco de dados. Então o que que acontece? O usuário preencheu o formulário, clicou no botão, meu código vai reunir as informações, pegar, jogar para esse endpoint, né, falando que ele está autorizado, né, como eu mostrei aqui, e o Express vai receber. Assim que o Express receber, ele vai verificar se na requisição a tem o token, certo? Desculpa. Ele vai verificar se na requisição tem o token, tá? Aqui eu tenho até que configurar isso. Não, na verdade não é aqui que ele verifica. Só um minuto. Basicamente eu configurei, né, algo que verifica aqui, tá? Ele verifica se a requisição está com o token, né? Ele pega aqui, ó, do header. Eu só não tenho certeza se esse endpoint aqui acredito que sim, que ele está configurado, porque eu fiz uma configuração geral para todos os endpoints. Então, ele verifica se tem o token, certo? Pega as informações que eu mandei lá do front, armazena aqui, né, nessas variáveis, certo? E aí ele faz só uma conversãozinha e aqui é que tá. Ele manda lá para o banco de dados, certo? Eu uso prisma.consult.update e update significa basicamente que eu vou pegar essas informações e atualizar no banco de dados, certo? Aí aqui a resposta com sucesso. O try catch significa que eu vou tentar, né? Ele vai tentar fazer isso aqui. Se em algum momento der errado alguma coisa aqui, ele cai aqui. Deu erro, não consegui fazer a requisição com sucesso. E aqui a consulta foi feita com sucesso. Então, assim, é uma junção de ferramentas, né, para a gente concluir o vídeo aqui. Você usa o React no front-end, que é o que a gente está usando, mas pode ser qualquer outro framework, certo? A gente está usando o React, que é um framework JavaScript. Ele vai reunir as informações ali que você colocou, por exemplo, mais fácil aqui,
e-mail e senha, ele pega as informações, coloca dentro de uma requisição, né, como eu mostrei ali para vocês, manda também no caso de login não precisa, né, de autorização, ele manda para o back-end, o back-end vai pegar, que no caso aqui é um Framework Express, e ele processa, manda para o banco de dados se tiver que alterar alguma coisa no banco, se não, ele só retorna e fala, ó, não deu certo ou sucesso. Então, essa visão que eu queria passar para vocês, o que é um programador full stack, né? O que um full stack faz. E assim, são muitas ferramentas, parece assustar um pouco, mas é um processo muito gradual, certo? As operações geralmente que você faz é um CRUD, né? Que é um consult, CRUD. Eu, eu não lembro direito o conceito, deixa eu pesquisar aqui que acho que é mais fácil. CRUD. Significado. Mas é basicamente as 4 operações básicas, certo? Que é o create, read, update e delete. Então, quando você está treinando, está aprendendo full stack, o primeiro desafio que você tem que colocar é um CRUD, né? É você criar uma informação no banco de dados, né? Você faz um formulário ali, por exemplo, criar uma consulta de dentista, como eu fiz ali. Você cria a consulta, depois você precisa saber, né, na agenda do seu sistema, que seria o read. Você vai solicitar para o banco de dados uma informação para você somente ler a informação e trazer para o back-end e mostrar lá no back-end. Leitura, né? Você não está criando nada, você não está alterando nada. Então, leitura. Update é basicamente pegar uma coisa que já foi criada, certo? E alterar lá no banco de dados. Então, basicamente, seria você alterar o horário no alarme, por exemplo. Você altera ali na tela, no front-end, confirmou que é aquilo, manda para o back-end vai processar aquilo e mandar para o banco de dados vai registrar, e aí com esse registro feito com sucesso, o back-end responde para o front-end que deu tudo certo, você conseguiu alterar o seu horário do alarme. E o delete é basicamente deletar uma coisa do banco de dados que você criou. Então, espero que tenha ficado claro, tá? Vou deixar esse código aqui embaixo para você estar dando uma olhada. Não é o melhor código do mundo, mas ele está bem mais bonito que o último projeto que eu estou fazendo, por exemplo. O último projeto eu estou usando Angular, né? Então estou ficando mais tranquilo com relação a clean code, essas coisas. Estou mais praticando mesmo. Esse aqui está bem até que arrumadinho. Se você conseguir entender, seria bom que você comentasse aqui para a gente trocar uma ideia do que você achou e tudo mais. E se você conseguiu entender com clareza, certo? Então, né, se propunha a entender esse código que eu estou passando e, sabe, vai perguntando no chat GPT aí, não é tão difícil isso aqui, se você conseguir entender ali pelo chat GPT, copiando e colando o código, eu vou disponibilizar aqui embaixo para você treinar o que é o full stack, certo? Usando ferramentas mais atuais aí de programação. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Tamo junto, deixa seu like e simbora!